Cristina, alegria, que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando. Muito obrigada pela generosidade aí do que você falou sobre mim e sobre a minha carreira. Não, porque, eu vi aí o depoimento das trabalhadoras do humor na Globo, lá no Metrópolis, inclusive alguém que é um companheiro seu lá no ICL também, sempre que pode ele vem aqui também, o Guilherme Amado, uma entrevista brilhante que ele conduziu com a equipe lá do Metrópolis sobre o caso Márcio Smelling. É uma barbaridade, né? O que a gente vê nas empresas é um negócio... A barra é pesada, né? A barra realmente é muito pesada, especialmente para as mulheres. Para os homens, em geral, é assédio moral. Para as mulheres, acrescenta-se o assédio moral, o assédio sexual, que é uma epidemia, né? Eu não sei se sempre foi epidemia e agora está vindo à luz, né? Mas acho que é difícil manter, principalmente para as mulheres, essa consistência, essa coerência ao longo da carreira diante de pressões tão brutais que sofrem, né? Essa entrevista eu recomendo para todo mundo. Essa longa entrevista, para vocês terem uma ideia, está com quase 500 mil visualizações. A entrevista do Guilherme Amado lá no Metrópolis é algo histórico, realmente, a revelação dos bastidores ali do esquema da Globo. Eu acho que hoje há mais mecanismos para denunciar, então as mulheres se sentem mais encorajadas, né? Eu acho que também tem uma enorme parcela da sociedade que simplesmente decidiu não vamos mais tolerar isso, né? Então, acho que é um cenário em que várias coisas se combinaram, né? Essa questão do assédio sexual contra mulheres no trabalho está combinada também com a discussão sobre a violência contra mulheres, a violência de uma maneira geral. E também nesse campo, eu acho que a sociedade brasileira avançou muito. A Lei Maria da Penha foi um marco muito importante, muito, muito importante, né? A partir, inclusive, né, a Lei Maria da Penha e a tipificação do crime de feminicídio, né? Porque não era muito clara a distinção. E a partir de um caso muito trágico que aconteceu em João Pessoa, né, de um estupro coletivo, isso deu origem a uma investigação no Congresso, na época, que ali entre 2012, por aí, 2013, o que gerou essa tipificação. Então, assim, a sociedade está mais preparada para lidar com isso. As mulheres, uma grande parcela delas, decidiu, né, não vamos mais tolerar. Eu acho que é uma combinação, né, mas existe, ainda existe, né, essas coisas ainda estão acontecendo por aí. Nesse momento mesmo que a gente está aqui conversando, alguma mulher está sendo vítima de assédio sexual ou de uma violência muito maior, né? Então, assim, estamos caminhando, mas ainda tem muita coisa aí para a gente avançar, né? Um registro importante dessa nossa conversa aqui, Cristina e eu, feito pela Ana Paula Menezes. Cristina e Mauro combinam, estão vestidos de azul. É verdade. Assim, e não é o tradicional azul marinho. Eu chamo esse azul aqui de azul alegre. Eu adoro esse azul. Sabe que eu não tinha prestado atenção? Eu também reparei a hora que a Ana Paula falou. Legal, legal. A Lucilene diz assim, quando a Cristina Serra saiu da Globo, fiquei triste. Eu gostava dela lá para falar as coisas lá em Brasília. Era a repórter que eu mais gostava. Legal. Obrigada. E o Daniel Miyagi, lá do Japão, lá de Tóquio, como diz para nós. Parabéns, Cristina Serra. Sua mudança na rota em direção ao progressismo. Lembro de você como ferrenha crítica do PT nas meninas do Jô e hoje progressista. Ao contrário, eu não era ferrenha crítica do PT. Eu, naquela mesa do Jô, inclusive, eu me sentia ali como fazia uma espécie de moderação. A mesa era bastante crítica e ficou essa imagem que, né, colou, de uma certa forma, para algumas pessoas. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque, inclusive,
pessoas do governo do PT, falavam comigo de como eu era equilibrada e como era importante ter uma jornalista que que desse esse equilíbrio à mesa. Então, eu não fiz uma mudança de rota em direção ao progressismo, é bom que se diga. A minha origem como jornalista, o meu primeiro trabalho como repórter foi num jornal chamado Resistência, que é publicado, ainda hoje ele é publicado no meio digital, na época era de papel, era publicado em Belém do Pará, pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. E a minha base como jornalista foi construída ali. Eu estou falando de 1982, eu ainda era estudante, e, portanto, nós ainda estávamos na ditadura. O jornal era perseguido, era censurado, a Polícia Federal invadia a gráfica, muitas vezes para apreender a edição. Então, essa sempre foi a minha base, o meu norte. A vida seguiu, eu fui trabalhar, como qualquer outro jornalista que precisa trabalhar, a gente vai trabalhar nas empresas que a gente tem. E eu também nunca senti necessidade, até porque eu era repórter, né? Não só eu nunca senti necessidade no período democrático que nós vivemos, como também não era o caso de expor as minhas opiniões como repórter, né? Eu acho que o repórter tem que ter um norte, né? O jornalismo nos obriga a sermos defensores da democracia, nosso código de ética fala isso, inclusive. Mas no dia a dia do exercício da profissão, você não tem que ficar levantando bandeira aqui e ali, você tem que fazer o seu trabalho. Quando eu saio da TV Globo e vou para uma carreira solo, aí eu começo a fazer jornalismo de opinião, que é uma coisa completamente diferente. E faço isso no contexto do avanço da extrema-direita. Então, aí é óbvio que eu tinha que me posicionar, né? É como eu digo, diante do fascismo, a neutralidade é covardia. Então, sim, aí eu me posiciono, escrevo os artigos, inclusive declarei voto no Lula, na Folha de São Paulo. Né? Então, não tem correção de rota, não tem crítica ferrenha ao PT. Agora, importante que você diga também, Mauro, quando você faz uma crítica, a crítica tem o intuito de contribuir. Né? Uma coisa é a crítica pela direita, outra coisa é a crítica pela esquerda, que deve ser feita. Né? Porque ninguém está isento de cometer erros. Né? Mesmo o Lula, do alto da sua sabedoria política, que é imensa, pode cometer um erro. E é saudável, né, que a esquerda faça críticas a ele, a algum ato dele ou ao governo dele. Não tem problema nenhum. Isso é parte da democracia. Né? É assim que eu vejo. Não, e aí acho que uma questão importante, sabe, gente, é assim, existe toda uma glamorização para esse trabalho das mídias, do jornalismo, do entretenimento, tem uma coisa maravilhosa, glamour, né? As pessoas são livres e tal. Aí a gente levanta o véu do que está por trás e a gente vai ver lá, como eu falei, o depoimento dos casos de assédio moral e sexual na principal operação de humor da principal rede de TV do Brasil, revelada agora nesse caso Márcio Smelling. Então, é importante ter clareza no seguinte, por detrás de todo esse clamor, de todo esse brilho, de toda essa maravilha, você tem relações de trabalho muitas vezes brutais. E as empresas de comunicação e jornalismo, ao estabelecerem as suas políticas editoriais, elas são muito pouco permeáveis à diversidade internamente. Então, quando a Globo decide que vai entrar numa campanha de morte contra o Lula e o PT ao redor da Lava Jato, gente, não tem espaço para você se levantar e se contrapor e dar sua opinião. Então, acho que você traz uma questão que é algo que não somos nós jornalistas que inventamos, acho que é algo que a gente aprende, inclusive, com a resistência dos movimentos, até dos mais pobres. Você precisa ser muito sutil, né? Você precisa ir encontrando pequenos espaços, que é isso. Pisou em falso, está expelida imediatamente. Então, é claro que agora está mais fácil, porque a mídia liberal acabou indo para a oposição ao Bolsonaro. Então, abriu um espaço de respiro para que os jornalistas e jornalistas se manifestem.
né, de uma maneira democrática, mas não era assim, né? Não era assim. Então, é um equilíbrio muito instável e delicado, né, Cristina? É verdade. E essa leitura que você faz é bastante curiosa. Eu tenho notado isso. Né? Assim, eu não acompanho tanto a grande mídia, ou grande talvez não seja a palavra certa, enfim, a mídia corporativa. Eu, assim, praticamente deixei de acompanhar a televisão, enfim, não sinto muita falta hoje, né? Você passa o dia vendo notícia, né? Na internet. Então, eu não tenho aquele hábito que eu tive quando eu trabalhava em TV, até porque eu trabalhava na TV, eu tinha que sentar e assistir o principal produto, que era o Jornal Nacional. Hoje eu não tenho muita necessidade disso, não, é muito raro. Mas o que eu tenho assistido, eu observo isso que você falou. Quem assiste uma edição do Jornal Nacional hoje, parece que é outra TV Globo, cobrindo a questão indígena, dando uma ênfase muito importante, e ainda bem, a questão do racismo, coisa que não se via até bem pouco tempo atrás, né? E mesmo essa cobertura, por exemplo, do lavajatismo, né, onde a Globo foi o motor principal na mídia dessa cobertura lavajatista, não foi só a Globo, todos os jornais entraram nisso, mas a Globo é a que tem o maior alcance, né? Portanto, ela teve um peso muito maior na construção do mito do super-herói Moro. Então, mesmo hoje, né, nessa cobertura, por exemplo, aí desse complô do PCC, vai atacar Moro e tal, não sei o quê, eu diria que foi uma cobertura, assim, equilibrada, tá? Tô aqui correndo até o risco de errar, porque, como eu disse, eu não assisto tudo, assisti uma vez ou outra, né? E assim, mas é muito essa mudança, digamos, essa calibragem da cobertura é notável, mas a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque assim, a gente também não pode esquecer o que foi o papel da Globo na cobertura lavajatista. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu ainda estava vinculada à Globo juridicamente, né? Porque eu precisei esperar meu contrato acabar para sair em definitivo, mas eu não participei da cobertura da Lava Jato. Que bom que eu não tenho essa mancha no meu currículo. Eu ainda estava na Globo, mas eu não participei da cobertura. Então, mas eu acompanhei, vendo lá dentro como essa cobertura se dava. Né? E a gente sabe o que foi, o que isso representou, a consequência disso, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro, e assim chegamos até aqui. Né? Mas tem, de fato, uma calibragem nessa cobertura, mas eu não me entusiasmo, Mauro, é isso que eu quero te dizer. Eu tenho, sabe, um pé atrás com essa mudança de tom, que de fato permite hoje que os jornalistas, por exemplo, você vê isso principalmente no canal a cabo, na Globo News, né? Você vê ali um espaço de debate maior que não existia até bem pouco tempo. Sim. E hoje você tem, de fato, algumas jornalistas lá na Globo News, especialmente as mulheres, né? Impressionante, né? Impressionante. Uma Ana Flor, Natuzaneri, Flávia Oliveira, que é maravilhosa. Pois é, Flávia Oliveira, você tem um grupo hoje, especialmente de jornalistas mulheres, claramente progressistas. Ontem quase caiu para trás, né? Na Tuzanelli, na Globo News, descendo o cacete na ata do Copom. Falei, igual. Porque era isso, né? Não, tudo bem, a gente tem uma aliança política, mas na área econômica divergimos completamente. Não, ontem ela foi para cima do Banco Central, na ata do Copom. Então, assim, acho que tem. Estamos vivendo um bom momento, um momento diferente nas mídias em geral. A Giovana diz assim: Cristina, sou muito sua fã. Você parece ter a mesma serenidade do Flávio Dino. É assim mesmo? Parabéns pelo seu trabalho. Nossa, isso aí, Giovânia, super obrigada por esse elogio, porque eu sou fã do Flávio Dino. Fã. Admiro, assim, de longa data, a carreira parlamentar dele. Ele foi juiz, depois deputado, e a minha admiração pelo Flávio Dino cresceu exponencialmente quando ele conseguiu derrotar o clã Sarney no Maranhão e se elegeu governador do Maranhão.
né? É uma verdadeira façanha, porque eu, inclusive, o Maranhão é terra do meu pai, né? Portanto, eu me considero um pouco maranhense, e eu costumava chamar o Maranhão de Sarneyquistão, porque entrava governo, saía governo, era sempre alguém aliado ao esquema do Sarney, com pouquíssimos momentos ali em que a oposição a ele conseguiu se eleger. Mas, enfim, era essa história que não acabava nunca, desse poder imenso do clã Sarney. E o Dino vem e implode, né, esse esquema. Então, eu sou muito fã dele, tenho acompanhado, evidentemente, o trabalho dele no Ministério da Justiça, tem sido exemplar a reação dele a todas essas tentativas golpistas, e, de fato, quando ele fala, né, ele consegue ser muito firme e muito sereno ao mesmo tempo. Quem dera eu tivesse essa qualidade. Ele, de fato, tem. Eu perdi o teu áudio. Eu falei, eu concordo que você passa uma boa serenidade e assertividade, né? Que também é uma boa composição da expressão do Flávio Dino. Vamos falar do seu livro recém-lançado. Achei o nome muito forte. Não sei se foi ideia da editora ou tua, esse Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado. O título é teu ou alguém da editora que sugeriu? É meu, eu que dei esse título, porque eu acho que nós somos exatamente isso, né? Todos nós que estamos aqui, todos os brasileiros que, evidentemente, sobreviveram ao vírus da Covid e ao vírus do ódio, porque nós tivemos, há 4 anos, um vírus poderosíssimo circulando entre nós, que é o vírus do ódio, né? E nós sobrevivemos a isso. E, inclusive, Mauro, eu dedico o livro aos 700 mil brasileiros mortos pela Covid. Quando eu escrevi esse texto de apresentação do livro, nós ainda não tínhamos chegado aos 700 mil, né? Mas já estava bem próximo e eu arredondei. E esse número se confirmou, né? Ontem foi confirmado esse número de 700 mil brasileiros mortos pela Covid. Então, eu dedico o livro a essas pessoas, às suas famílias, amigos, né? E dedico também ao povo brasileiro que, nas urnas, confirmou o seu compromisso com a democracia, né? O nosso compromisso com a democracia. Então, por isso que nós somos sobreviventes, né? Nós que estamos aqui sobrevivemos à pandemia e sobrevivemos a esse vírus do ódio que graçou entre nós durante 4 anos, né? Isso não é pouca coisa, isso tem consequências, né, que vão se desdobrar, né? Já estão se desdobrando, mas vão se desdobrar ainda por muito tempo. A nossa tarefa de defesa da democracia vai nos exigir muito esforço, muito tempo, né? Esforço em várias dimensões. A gente precisa refazer pontes, a gente precisa voltar a ter a capacidade de dialogar. Então, o livro é muito nesse sentido, né, de dizer, bom, o mais importante, digamos assim, a gente conseguiu, a gente sobreviveu, mas a gente tem uma tarefa gigantesca pela frente. E faz parte desta tarefa, Mauro, eu tenho trazido isso sempre, em todas as oportunidades que eu falo sobre esse livro, né, faz parte dessa tarefa. A gente só vai conseguir superar, de fato, o bolsonarismo, o extremismo, né, o uso do terrorismo como um método de luta política. Se a gente só vai ser capaz de superar isso se a gente fizer esse esforço de memória, né? E por isso eu fiz o livro. Nesse esforço de memória. A gente não pode esquecer, como a sociedade brasileira já fez isso em outros momentos históricos, a gente não pode varrer para debaixo do tapete todos os crimes que foram cometidos no governo Bolsonaro, por ele, por ministros, por assessores, né? Por qualquer outra pessoa que tenha se associado a esse projeto de destruição do Brasil. Então, o livro, eu reúno no livro colunas que eu escrevi durante 3 anos na Folha de São Paulo, né? Eu fiz uma seleção dessas colunas, tendo como norte, principalmente, os ataques do Bolsonaro à democracia, os ataques dele ao povo brasileiro na pandemia,
e os ataques ao meio ambiente e aos direitos humanos, que são coisas muito intimamente relacionadas, né? Então, não só isso, mas é isso que dá a base do livro, porque eu achei que, dessa forma, eu estava oferecendo para o leitor um documento da memória brasileira nesses 4 anos de bolsonarismo, para que a gente não esqueça, para que a gente reflita sobre isso e cobre as devidas posições, né, por tudo isso que a gente viveu. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente superar os efeitos do bolsonarismo e do extremismo, né? O bolsonarismo é um extremismo de orientação fascista, vamos assim, né? Para simplificar o debate, né? E a gente não pode permitir que isso está entranhado já numa parcela da população brasileira, mas a gente precisa impedir que avance e precisa trazer, pelo menos eu acho que a gente consegue trazer parte dessa sociedade, dessa parcela da sociedade que está contaminada, a gente precisa trazer para o campo democrático novamente, né? Então, o livro tem, digamos assim, tem esse sentido para mim, que é muito profundo, muito importante, que é memória, sabe? Para que não aconteça o que aconteceu na transição da ditadura, né? Que a lei de anistia cobriu tudo, né? Assim, jogou um manto de silêncio sobre todas as atrocidades cometidas na ditadura, pela repressão, pelos torturadores, né? E é uma história que não se conhece direito até hoje, né? Já se conhece muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ser revelada. Me parece que teu livro está muito sintonizado com este, que para mim foi muito espantoso, eu que cobri a posse do Lula, agora em 1º de janeiro, e para minha surpresa foi, o grito não era Lula lá, não era Viva Lula, o grito que saiu da praça era o Sem Anistia. Sexta-feira foi assistir o show do Chico, nessa última turnê dele, ele acabou o show, o grito não era Viva Chico, obrigado Chico, Lula, não, sem anistia. Acho que há uma demanda clara de preservação da memória que acontece na maneira que a gente registra, como seu livro, e na medida em que as pessoas são responsabilizadas pelos atos que cometeram. O livro Nós Sobreviventes do Ódio é da editora Máquina de Livros. Eu vi a edição virtual, um e-book, sai a R$40, a edição física na Livraria Travessa está oferecida a R$59. Claro, dá para comprar em todas as redes aí de livrarias virtuais do país. Legal, Cristina, parabéns. Deixa eu só informar, eu já fiz lançamentos no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, em Belém, minha cidade, em São Paulo, e agora o próximo lançamento, já aproveitar aqui o espaço para divulgar, vai ser em Brasília, onde eu morei muitos anos, tenho muitos amigos, né, e é um lugar importante, né, por ser a capital da República e de onde foi operada, né, durante 4 anos toda essa máquina de ódio. Então, tem uma simbologia muito importante para mim lançar em Brasília. Será no dia 18 de abril, a partir das 19 horas, na Livraria da Travessa, que fica no Shopping Casa Parque. Então, se tiver aí alguém de Brasília acompanhando aqui a nossa conversa, você já está convidado. E obrigada pela oportunidade, Mauro. Tem alguém de Brasília? Eu acho que eu não te contei, estou morando em Brasília. Não sabia. Nossa, então você está convidado. Pronto, vamos nos ver. Tá, estou aqui na sucursal da Fórum, aqui em Brasília. Já anotei quando você falava aqui, já vou botar na minha agenda, vou lá te ver, sim, vai ser ótimo. Que legal, legal. Eu sempre te associo a São Paulo. Pois é, agora estou aqui em Brasília. Eu voltei, depois morei aqui na Constituinte, agora estou de volta aqui para minha alegria, gosto muito de Brasília. Gosto muito. Vamos falar de metalinguagem aqui. Cristina 2 vezes. Deixa eu mostrar aqui a mesma Cristina, outra Cristina. Essa segunda-feira teremos uma semana que vai tratar de um tema muito sério. Eu sou Cristina Serra e vou apresentar 7 debates com convidados especiais. Vamos conversar sobre as ameaças à nossa democracia. Lembrar da brutalidade da ditadura militar, mas refletir também sobre os ataques recentes. Semana, passado, presente. Logo após cada debate, vamos exibir um filme selecionado para se entender o que aconteceu.
de segunda a domingo, a partir das 10 da noite, aqui na TV Brasil. Fiquei encantado com esse projeto. Bom, tá rolando já, né? Começou segunda-feira. Nossa, que legal, que bom você mostrar aqui, fazer a chamada do projeto, que já é realização, não é mais projeto, é fantástico, eu fui convidada, essa é uma grande honra ter sido convidada pela Antônia Pellegrino, diretora de conteúdo da TV Brasil, da EBC, para fazer esse trabalho, junto também com a Maria Augusta Ramos, né, uma cineasta aqui que eu acho que todos conhecem, maravilhosa, e com Marcos Uchoa, também jornalista, trabalhamos juntos na Globo, ele está também na EBC. E acho que é um trabalho de enorme importância por tudo isso que a gente estava conversando há pouco, né, Mauro? E lembrando que nós estamos justamente agora na sexta-feira, né, é a data do 31 de março, do golpe de 64, né, que está completando 59 anos. Olha só, ano que vem o golpe completa 60 anos, Mauro. E a gente está aqui, depois desses 4 anos de bolsonarismo, em pleno 2023, nós estamos discutindo golpe, militares, intervenção militar, militar tem ou não tem poder de tutela sobre os civis, né? Comunismo. Então, veja o tamanho do buraco que a gente está metido. Por isso que eu digo, né, que a gente vai ter que lidar com isso por muito tempo. Daí a importância dessa série, que eu acho que tem esse nome, que sintetiza, né, isso. É um passado que ainda está muito presente entre nós. O formato da série eu achei uma grande sacada. São 7 filmes, cada um mostrando um aspecto da ditadura. Por exemplo, tem o que aconteceu com os indígenas, né? A política da ditadura para os indígenas, por meio de um filme, um documentário espetacular chamado A Flecha e a Farda. Né? Já foi exibido na segunda-feira, quando começou. O primeiro foi um documentário, O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares, né, que tem como foco principal a participação dos Estados Unidos no golpe de 64. Essa cena aí é do A Flecha e a Farda, esse é Batismo de Sangue, que fala da participação dos religiosos na resistência à ditadura, um debate lindíssimo com Frei Beto e o pastor Ariovaldo. Mas, enfim, na estreia foi o filme do Camilo, O Dia que Durou 21 Anos, né, que dá aquela visão geral de como o golpe foi articulado, as forças envolvidas e as consequências, né, nesses 21 anos. E cada filme, então, cada dia a gente tem um debate sobre aspectos do filme, temas que os filmes levantam, e depois vem a exibição do filme. Nós começamos com O Dia que Durou 21 Anos, ontem à noite, terça, foi Tempo de Resistência, um documentário também do André Ristum, que mostra como as organizações de esquerda se articularam, em alguns momentos se desarticularam para resistir à ditadura. Hoje vai ter um documentário assim, muito tocante, pungente, que é o Torre das Donzelas, né, que é especialmente mostrando a situação das mulheres que resistiram à ditadura, que foram presas, torturadas, né, nesse local que se chama, no Presídio Tiradentes, que era chamado de Torre das Donzelas, a presidente Dilma, entre elas, né, e o filme começa, inclusive, com o depoimento da Dilma. É um filme muito, muito, muito emocionante. E assim vai seguindo até domingo, né, passando pela data aí de 31 de março, e todo esse esforço de reflexão, novamente, aquilo que a gente estava falando há pouco, faz parte desse esforço de memória, né, para que para que a verdade histórica seja afirmada, né, porque hoje, nesse cenário todo de fake news, né, a ditadura muitas vezes é mostrada como uma coisa que foi benéfica para o país, e não tem nada de benéfico. Inclusive, o debate da segunda, Mauro, eu estou me alongando, mas é porque realmente é um tema importante. O debate na segunda, que precedeu o filme, O Dia que Durou 21 Anos, foi com a historiadora Inaê Lopes dos Santos e com o youtuber Felipe Neto. E o Felipe, por que ele foi convidado para debater? Porque é uma pessoa que domina esse universo digital
e a gente conversou muito sobre isso, como é que a verdade histórica é distorcida nessas máquinas de fake news, né? Nessas máquinas digitais de mentiras, de fabricação de mentiras. E o Felipe Neto trouxe contribuições importantíssimas para a gente entender, né, como é que a extrema-direita se articula nesses canais e como as forças democráticas precisam ter mecanismos para se opor a isso, né, para derrotar essa máquina de ódio que ainda está aí. Enfraqueceu-se com a saída do Bolsonaro, mas ela ainda está aí, né, até porque ela tem conexões internacionais com a extrema-direita internacional. Então, é um trabalho, um esforço muito, muito, muito grande que as forças democráticas no mundo inteiro terão que fazer. Seu áudio. Eu quero falar o seguinte, moleza. Aqui no YouTube, onde você está vendo lá no alto nosso endereço, quando acabar, você digita TV Brasil no YouTube. Lá vai ter não os filmes, mas a sequência dos debates. Você vai ver ali inclusive está lá já o debate, esse que você fez referência, o Felipe Neto, os debates de cada dia estão disponíveis aqui no YouTube, não apenas nas transmissões da TV Brasil, mas no canal da TV Brasil no YouTube também. Deixa eu mostrar aqui então, moleza, tá? Só digitar TV Brasil, você entra na home, né, da TV Brasil, aqui, tá? No YouTube, e aí aqui abre, logo tem a programação, e na sequência tem uma playlist passado e presente com cada um dos debates, né? Esse vídeo de apresentação que a Cristina fez, e aí tá aqui, ó, Felipe Neto e Nair Lopes, o Carlos Fico e Cid Benjamin, e aí vai, cada um dos dias vão sendo colocados no ar na medida que vão passando na programação. Então, e é isso, né, a dinâmica. Debate com pensadores ou protagonistas e depois o filme. Exatamente. E olha, vou te falar, viu? Eu fiz aqui uma listinha, porque eu quero falar os nomes, não quero esquecer ninguém. Todos os debatedores, pensadores, na verdade, acho que essa é a palavra que você usou, é a palavra que melhor se aplica, porque são pessoas que estão nos ajudando a pensar o Brasil nesse momento, esse Brasil que a gente precisa reconstruir. Então, a gente já teve a Nair Lopes dos Santos, o Felipe Neto, Carlos Fico, Cid Benjamin. Aí a gente vai ter a Heloísa Starling, João César de Castro Rocha, Frei Beto, pastor Ariovaldo, a Maíra Pancararu, a historiadora Cecília Adão, Marcos Nobre, né, também professor, cientista político, Bruno Paz Manso, que estuda as milícias e suas conexões com a ditadura, né, suas origens, lá na época dos esquadrões da morte, da ditadura, a Jurema Werneck e o Luiz Eduardo Soares. Um timaço. Olha a minha responsabilidade de debater essas figuras. Não, esse cara, nossa, timaço mesmo, timaço. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode te ver no ICL. Sim, eu continuo. Gente, minha concorrente aqui de manhã, de vez em quando, viu? Eles conversam mais tarde lá, mas a gente tem um momento em que a gente está no ar no mesmo tempo. Então, você está lá no ICL com aquela participação, não é todo dia não, né, Cristina? Não, a minha participação não é diária. Em geral, eu participo às terças e quintas, mas às vezes, dependendo do assunto, da semana, a gente faz uns remanejamentos, né? Mas até aproveito para dizer onde as pessoas me acham, porque eu saí da Folha, né, bem recentemente, justamente porque eu fui fazer o trabalho na TV Brasil, e a Folha tem regras, né, da empresa, de quem trabalha para o governo não pode trabalhar na Folha. Enfim, não estou cometendo nenhuma inconfidência, isso é sabido. E aí eu fiz a opção, porque eu queria muito fazer esse trabalho, que eu acho que é da maior importância, esse que você acaba de mostrar aqui. Então, eu não estou mais na Folha, mas os artigos que eu escrevi na Folha, que eu mencionei aqui, que estão no livro, que formam esse documento de memória. Então, acho que o meu trabalho da Folha está muito bem representado nesse livro. E estou no ICL e tenho também um blog, né, que é cristinaserra.org, onde eu vou continuar escrevendo e fazendo reflexões sobre o país, postando vídeos, enfim.
Então, as pessoas podem me seguir dessa forma. Você me desculpa, eu estou sendo aqui meio cabotina, falando de mim o tempo todo, mas é porque as pessoas entram nas redes e falam, onde é que eu vou conseguir ler você e tal? Enfim, então você vai poder me ler no blog e vai poder me ouvir no ICL, e sempre que eu sou convidada, né, pelos portais progressistas, eu estou aqui tentando dar minha contribuição. Eu estou nessa coisa, liga, desliga o microfone, que está uma coisa chata aqui, de uma... Por que você não deixa o seu áudio aberto? É porque está dando eco, mas, ó... Tá. CristinaSerra.org. Né? Esse é o site da Cristina Serra, né? Mais do que um blog, né? Um site mesmo. Na verdade, assim, eu não sei direito, eu sou meio analógica, Mauro, eu não sei te definir se é um site, se é um blog, é esse aí, justamente. Isso aí. Muita coisa que eu faço, eu participo de muito debate, então quando a pessoa me manda o vídeo, né, quando o debate é transmitido, eu posto aí, enfim, tem bastante coisa, e agora eu estou compartilhando também, colocando no blog, textos de pensadores, como você falou, gosto muito dessa palavra. E o último texto que eu compartilhei é esse artigo aí que você está... Do Manuel Domingos Neto, né? Figuraça. É um pensador excepcional, né? Um dos intelectuais mais brilhantes que eu conheço, e que é um especialista na questão militar, é o objeto de estudo dele. E nesse texto ele defende a tese de que o Brasil precisa de uma reforma militar. Eu compartilho dessa visão dele, né? Por isso eu estou trazendo o texto para que mais pessoas leiam e reflitam sobre esse assunto. Ele está sempre com a gente aqui, realmente é um grande pensador do tema da questão militar. Cristina, eu vou te falar uma coisa, não acredito em coincidência. Para mim, essa história de... acredito em coisas fortuitas, acidentais, mas coincidência, o universo é complexo demais para admitir coincidência. Acredito em convergências. Então, não é coincidência que o Bolsonaro voltará ao Brasil na véspera do 31 de março. 30 de março, 31 de março. E quero te falar assim, uma das coisas que... Dois momentos do Bolsonaro que o impactaram demais, né? A primeira, a votação da Dilma, em que ele homenageia um torturador, e a segunda, no último comício que ele faz à distância, os bolsonaristas estavam na Paulista, em que ele fala que ia ganhar a eleição, 2018, que ia ganhar a eleição e que a esquerda iria para a ponta da praia. Né? Para quem não conhece, a ponta da praia era o jargão utilizado pelos militares no Rio de Janeiro, não apenas os militares da Marinha, mas os militares de uma maneira geral. A ponta da praia é uma área lá na Restinga, do Senimar, né? Um centro da Marinha, em que dezenas de ativistas de oposição à ditadura foram para lá enviados para serem torturados e assassinados. Então, o Bolsonaro, na véspera da eleição, fala: nós vamos ganhar e vocês vão para a ponta da praia. Ele fez referência a isso mais uma vez. Então, assim, me parece que essa série tua na TV Brasil é muito oportuna, porque o Bolsonaro... eu vou te falar, eu passei os últimos 15 dias do segundo turno fazendo pesquisa sobre orçamento para viver em países fora do Brasil, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, porque era ditadura aberta, né? O segundo mandato do Bolsonaro seria ditadura aberta. Então, ele é o que é a personificação do golpe de 64 no Brasil hoje, é o Bolsonaro, né? Ele é o porão, né? Ele é o porão, ele é a bestialidade dos porões, ele é a bestialidade e a desumanização da tortura. Então, eu fiz igualzinho a você, diante da possibilidade, é claro que eu torcia e trabalhei muito, né, dentro das minhas possibilidades, trabalhei muito para a eleição do Lula, mas, né, aquela margem final mostra que, sim, havia uma possibilidade ali, né, do Bolsonaro ser reeleito, e eu também já estava tomando as mesmas providências que você, né, para onde eu vou, enfim, seria um aprofundamento que a gente ia, realmente o Brasil ia para o buraco definitivamente. Mas
você mencionou esses dois momentos, eu me lembro, em 2016, a votação do impeachment da Dilma, eu estava lá naquele dia em Brasília, eu já tinha saído da cobertura política, inclusive eu nem morava mais em Brasília, eu já estava no Rio, mas, enfim, me mandaram lá para fazer parte da cobertura do dia da votação do impeachment, enfim, por eu ter tido muita experiência lá, por muito tempo. Eu me senti completamente derrotada quando eu saí de lá, inclusive a matéria que eu fiz nem foi ao ar, eu estava completamente quebrada naquele momento, quando eu vi aquela cena, e o que mais me quebrou foi simplesmente o fato de que ele profere aquela barbaridade, né, ele fala, né, eu não vou nem repetir, todo mundo lembra, o voto dele em homenagem ao torturador, e o Congresso não ter reagido, né? Claro que não reagiu, eu não sou inocente, eu sabia que o Congresso, naquele momento, estava todo, né, envolvido, era parte, né, do golpe. Mas pouquíssimas vozes ali se levantaram contra esse horror. Mas você ver um golpe sendo dado em nome de um torturador dentro dos mecanismos democráticos, né, aquilo, para mim, foi uma coisa assim, eu realmente saí naquele dia com uma sensação de derrota muito grande. E depois, esse momento, quando ele assume e fala isso, eu falei, bom, a gente tem que se preparar para tudo, a gente vai assistir um outro momento do golpe, né? Porque o golpe se desdobra, o golpe não deu o golpe naquele dia e acabou, né? Ele vai se desdobrando, vai se aprofundando, como foi em 64, né? O golpe de 64 foi dado com promessa dos militares, do próprio Castelo Branco, de que faria a eleição em 65. Né? Quando ele assume, no discurso de posse dele, ele fala isso. Só que não tem a eleição é suspensa e a ditadura vai se aprofundando até vir o AI-5, né? E tudo aquilo que a gente sabe. A mesma coisa, da mesma forma, em 2016, né? A eleição do Bolsonaro é um desdobramento de 2016. E quando ele dá esse comando, essa história da ponta da praia, eu falei, bom, a gente tem que se preparar para tudo, né? Não vai ser brincadeira. Mas, felizmente, as nossas instituições, mal ou bem, né, às vezes de uma forma muito capenga, conseguiram resistir, e o mais importante foi, de fato, a eleição do Lula, e, como eu digo, o povo brasileiro confirmou esse seu compromisso com a democracia, né? Que eu, apesar, né, de certos temores, mas eu sempre tive essa esperança, assim, foi isso que me empurrou para frente nesses 4 anos. Né? Eu disse assim, não, a gente vai superar isso, a gente vai ganhar no voto. Foi o que aconteceu. Uhum. Assim, né? No susto, por um pouquinho, né? Foi desespero, realmente desespero, mas deu certo, né? E o país... É engraçado, sabe, Cristina? Estou aqui em Brasília, cheguei em fevereiro. Minha companheira chegou dia 2 de janeiro, né? Eu brinco que ela embarcou para cá dia 2 de janeiro com uma mala de mão e nunca mais voltou para São Paulo. Aí mandei mais uma mala de mão, depois outra mala de mão, aí em fevereiro eu vim com a mudança. E cheguei, então, aqui, tenho circulado muito. A sensação que eu tenho é mais do que alegria, mais do que projetos, mais de qualquer coisa, a sensação que eu tenho em Brasília, assim, é um alívio, sabe? Há uma sensação de alívio tão grande pela derrota do bolsonarismo fascista, assim, as pessoas voltaram a respirar, né? Voltaram a respirar. Sim, eu tenho... Bom, eu sinto isso. Aliás, assim, eu já me peguei em vários momentos, assim, quase que me beliscando. Gente, a gente conseguiu mesmo, né? A gente conseguiu vencer na urna o bolsonarismo, mas a gente tem toda essa tarefa que a gente estava conversando aí, né, agora há pouco, né, de realmente construir uma sociedade democrática em que a democracia seja entendida como um valor pelos cidadãos, um valor pelo qual vale a pena lutar, né? A democracia, às vezes, esse debate democrático, às vezes ele parece, assim, em primeiro lugar, muito restrito, dentro de uma parcela da sociedade, sabe? Eu acho que a gente tem que levar esse debate democrático para fora. Às vezes eu tenho muito a sensação da bolha. É claro que os milhões de brasileiros que votaram no Lula são muito mais do que uma bolha, né?
mas votaram por N razões. Alguns votaram porque não queriam o bolsonarismo, outros porque acreditam no projeto do Lula de combate às desigualdades, tem a memória dos governos do PT, especialmente dos governos do Lula, enfim, por uma série de razões. Mas o debate sobre democracia, por que é tão importante lutar pela democracia, às vezes eu tenho a impressão que é uma coisa meio vaga, meio difusa. A gente tem que trazer isso para o plano concreto, sabe? Por quê? Porque a democracia tem que... O cidadão tem que fazer a relação entre democracia, por exemplo, e segurança pública, né? Ele tem que ter a sensação de que democracia tem a ver com emprego, né? Democracia tem a ver com a educação pública de qualidade. Democracia tem a ver com manter o SUS, né? E mantê-lo com qualidade, né? Acessível a todos, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que os governos democráticos, né, precisam traduzir a democracia de uma forma muito concreta para o cidadão, né? O cidadão precisa fazer essa conexão, que eu acho que nem sempre isso é feito, ou nem sempre isso está no debate, né? Você fica discutindo a democracia como sistema político, né? Mas não, por exemplo, como os serviços públicos que o poder público tem que prover para todos, especialmente para os mais necessitados, entende? Então, a democracia ela precisa ser defendida nessa perspectiva popular, né, de atendimento das necessidades do povo. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer essa relação de uma forma muito clara para continuar defendendo a democracia, né? Enfim. Legal. Não, acho que você traz uma questão importante. Um livro que impactou a minha geração, na época da juventude, da militância, foi um livro do pensador marxista Carlos Nelson Coutinho, A Democracia como Valor Universal, numa época em que a gente tinha um outro olhar para a questão democrática, achava que a democracia era uma coisa burguesa, era dos liberais, e o Carlos Nelson Coutinho acho que colocou as coisas, colocou o debate no lugar, assentou bem o debate, né? A ideia da democracia como um valor liberal não resiste mais à realidade da história. Os liberais, a democracia está originada, de fato, em valores liberais, mas os liberais apunhalaram, traíram a democracia ao longo da história, né? Os liberais apoiaram 64, os liberais apoiaram o golpe contra Dilma, os liberais apoiaram a eleição de Bolsonaro. Então, a democracia deixou de ser patrimônio dos liberais e, na prática, passou a ser um patrimônio popular, um patrimônio do povo. Democracia é uma demanda popular e não mais uma demanda liberal. E aí acho que você traz uma questão interessante, que é as múltiplas dimensões ou as múltiplas expressões da democracia na medida em que ela se enraiza na sociedade, né? A democracia não é um apanhado de valores liberais, né? Ela tem a ver com saúde, tem a ver com educação, tem que a ver com a participação dos negros e das mulheres na vida social e econômica, né? Acho que é bem legal essa ideia. Exatamente isso que você está falando. Eu esqueci de mencionar o combate ao racismo. A gente não pode falar de democracia, nós temos uma democracia, sim, do ponto de vista formal, institucional, né? Mas como é que você pode falar de um país democrático onde você tem a população negra periférica sendo chacinada por operações policiais completamente arbitrárias, né? Quando você tem o racismo, enquanto nós tivermos racismo, né, impedindo a ascensão social dessas pessoas, desses jovens, né, milhões de jovens talentosos, né, agora já conseguem chegar à universidade, né, pelas cotas, mas essas portas têm que se abrir muito mais, muito mais. Enquanto nós não tivermos isso, como é que se pode falar de democracia? Eu acho que a democracia não pode ser uma abstração, ela tem que ter essa perspectiva, né, muito concreta na vida das pessoas. Isso aí. Gente, Cristina Serra, leia o livro, onde está aqui o livro da Cristina Serra, Nós, Sobreviventes do Ódio. Assista a série na TV Brasil sobre o golpe de 64,
suas repercussões, ecos e reflexos na sociedade brasileira até hoje. Se você tiver agenda, semana que vem, na quarta que vem, de repente você volta para fazer um balanço do que foi essa série da TV Brasil. Eu acho uma série bem importante, né? Para fazer, eu queria ouvir tua reflexão sobre o que ficou, né? Qual o balanço que você faz dessa jornada aí na TV Brasil? Você não está contratada da TV Brasil, que eu estou sabendo, foi para esse projeto, né? Para esse projeto especificamente, mas com muito, muito orgulho, né, de ter sido chamada, de ter sido associada a esse tema, que para mim é o tema absolutamente fundamental do Brasil nesse momento, defender a democracia. Só essa série já mostra o acerto do convite da Antônia Pellegrino para estar na direção da EBC, realmente figuraça importante. Com certeza. É um grande prazer trabalhar com a Antônia, com a equipe dela. A Maria Augusta Ramos, que eu te falei, foi quem me dirigiu no estúdio, inclusive. Grande prazer. Valeu. Obrigado, Cristina. Boa caminhada para ti. Até a semana que vem. Tchau. Para você também. Tchau, tchau.